Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 41º dia da nossa jornada de emagrecimento e saúde na medida. Reta final, né, da nossa jornada, 41 dias. Parabéns para quem está aqui comigo até agora. Uma caminhada e tanto, cheio de desafios, que foi uma coisa muito bacana, vocês aprenderam muito e eu também, né? Mas ainda tem informação, tem lenha para queimar. Vamos lá que ainda temos o nosso bate-papo, nosso trocadilho aí de hoje e amanhã ainda, até que a Nutri vem aqui apresentar para vocês os novos projetos, tá? Então agora você já sabe que a obesidade ela é uma doença crônica, multifatorial, super complexa e que a perda de peso ela está associada a uma série de benefícios para a saúde. Agora você já aprendeu isso na prática. Quanto menos peso você tem, melhor você está se sentindo, né? Mais disposição, mais agilidade, tá? Mais tranquilo até para dormir, para se vestir. À medida que o peso vai diminuindo, você vai prosperando em todos os aspectos. Porém, não é uma tarefa fácil. Eu disse para vocês que era possível, né? Mas não seria uma coisa fácil. Então, também é bom porque, sim, nem tudo que vem fácil a gente valoriza. Então, é interessante que a gente tenha esses desafios, né? E o maior desafio desse tratamento, desse problema, é conseguir manter esse peso. Então, você emagrece e à medida que você vai emagrecendo, muitas vezes as pessoas acabam se empolgando no início e depois abrem mão e acabam retomando esse peso, né? Então, elas percebem que em uma semana tem uma dificuldade para ter uma redução de peso e no final de semana ganha esse peso muito rápido. E aí se desestimula e fala, isso não é para mim. Você já aprendeu também sobre as fases do emagrecimento, né? Aquela fase inicial, que é de empolgação, que a gente começa super inspirado, super motivado. E aí, como o peso muitas vezes está relacionado não apenas com gordura, mas com intoxicação, com inflamação, com retenção de líquido, com intestino preso, e aí você começa a melhorar a composição nutricional da sua alimentação e o seu corpo começa a responder, drenando, desintoxicando, e aí você olha na balança e fala, poxa, tá valendo a pena, tá indo rápido. Então, você sabe que no começo é mais rápido. Depois, entra naquela questão do platô, né, dá uma estabilizada, e você fala, poxa, mas o que tá acontecendo? Então, alguns ajustes, uma mudança de estratégia pequena, você já começa a retomar isso, mas também vocês agora já entendem, já tem essa compreensão de que o que importa é a frequência, né? Você vai estar reduzindo peso a longo prazo, sempre um pouquinho, mas nunca parar, né? Mas também não pode se desestimular na metade do caminho, porque não tem condições. O nosso corpo, ele se adapta, né? Porque ele entende como saudável uma perda de 2 quilos no mês, e não ficar perdendo 6, 7 quilos por mês, né? O corpo, ele é muito inteligente, ele se ajusta para que isso não aconteça, para que a gente não tenha perdas, né, muito severas. Outra fase, que para alguns já começa a iniciar, é a fase da manutenção, né? Nem todo mundo tem 20 quilos, 15, 10 quilos. Algumas pessoas são pequenos ajustes de 5 a 7 quilos e conseguem, às vezes, em 6 semanas, em 3 meses, coisa que alinhando a alimentação com o estilo de vida consegue a curto prazo. Quem já está na fase da manutenção, ótimo, né? A gente vai estar falando sobre isso hoje aqui, porém, os demais que seguem ainda nessa fase da jornada de emagrecimento, dessa constância, pode continuar aqui também, que a gente vai estar argumentando e discutindo o que deve ser feito para que a perda de peso permaneça. O processo do emagrecimento, ele é macro, gente, né? Não é uma coisinha fácil, e ele é amplo, ele é a longo prazo. Lembra que no início dessa jornada eu trouxe para vocês como se nós fôssemos fracionar isso, né? E depende, então, da quantidade de peso que você precisa eliminar, né? Então, se é 20 quilos, vai demorar mais tempo. Se é 5 quilos, pouco tempo você resolve isso, desde que você tenha foco e determinação. Então, pensar que é um exercício, né? Que um exercício, que um alimento único e exclusivo vai resolver esse problema, não dá, né? Não seja extremista. Então, não é um alimento que vai fazer milagre, não é uma atividade física que vai fazer milagre, né? Em determinados momentos, você vai ter que fazer ajuste dietético. Em determinados momentos, você vai ter que fazer um ajuste no treino, na intensidade, na frequência, na modalidade. A gente vai estar sempre alternando, porque senão o nosso corpo, ele vai travar, ele vai entender que falou, não,
vai chegar numa fase que ele fala assim, agora eu já entendi, eu vou dominar de novo. Você fala, não, então vamos bagunçar aqui o coreto, vamos mexer na fisiologia, dar um susto no corpo para que ele, de fato, comece a se estimular e queimar as calorias de novo. Por quê? Para que esse emagrecimento ocorra de maneira efetiva e duradoura, tenha como ponto-chave a preservação da saúde, né? É essencial o acompanhamento profissional. Por isso que aqui nessa jornada, basicamente, eu trouxe para vocês, assim, essa contextualização de que não adianta você ter excelentes médicos, excelentes profissionais da nutrição, da educação física, psicólogos, se você não estiver preparado, né? Essa jornada de 6 meses foi um preparo. Nós tivemos aqui, 6 meses não, 6 semanas, desculpa. Nessas 6 semanas a gente esteve aqui se preparando. E aí vocês viram que 90% desse processo depende da sua atitude, do seu compromisso, né? E 10% do profissional. Lógico, eu acredito muito que tem que rolar uma empatia, tem que rolar uma interação paciente e profissional para que você tenha essa confiança, crie esse vínculo, né? E que você, de fato, deposite todo o compromisso e essa responsabilidade não para o profissional, mas nesse vínculo que vocês vão ter, né? Para que você fale assim, não, tem que ter a confiança, né? Eu confio nesse profissional da nutrição, eu confio nesse médico, eu confio nessa psicóloga, eu confio nesse professor, né? Eu mesma, eu já falei que eu gosto muito de treinar. Quando eu vou treinar, eu tenho que ser um professor que me motive, um professor que eu acredite naquilo que ele passa para mim. Porque você acordar às 5:30 da manhã para você fazer um treino, muitas vezes eu vou não porque eu tô com vontade, né? Ou porque meu corpo tá pedindo. Eu vou porque eu sei que o meu professor, ele é mais disciplinado e ele tá lá me esperando, já com a aula montada, ele, né, planejou, já calculou, já organizou, já separou material. E às 5:30 da manhã, a pessoa já tá lá me esperando. E como é que eu falo? Não vou. Não dá, minha gente. E o compromisso? Então, é interessante ter essa efetividade, né? Essa responsabilidade, esse compromisso do profissional com a pessoa, né? E da pessoa com o profissional também, que eu acho super interessante. Mas, a longo prazo também, é interessante que não apenas conversas como a gente está tendo aqui, se resolveu o problema, ok, mas se não resolveu, não deixe de buscar auxílio profissional, né? Muitas vezes o atendimento presencial é essencial, né? Então, não tem como eu dizer assim, não, só a Nutri aqui no YouTube, ou outros vídeos, outros tutoriais que vocês possam assistir, porque tem muita informação, né? Mas nada substitui o tratamento presencial. Então, tendo a oportunidade, vão buscar, né? Mas busquem esse profissional que você realmente acredita e que você realmente confia para que você possa dar andamento no seu tratamento. Então, fatores também como baixa qualidade de sono, estresse, alimentação, o tipo de atividade física praticada, o ciclo menstrual e outros fatores, né, ambientais associados com essa mudança de metabolismo, eles são muito responsáveis por essa questão de peso. Hoje você já tem percepção disso, nós já falamos de tudo isso, né? O porquê que você estava com esse excesso de peso, né? O que você estava fazendo de errado? Desde o seu comportamento dentro de casa, no processo de compra, nas suas relações sociais, no seu cuidado pessoal, no preparo das refeições. Então, tudo isso nós discutimos aqui. E aí você foi percebendo, foi modificando e foi apresentando os resultados, né? Então, é comum nós escutarmos que o processo de emagrecimento, ele consiste em comer menos e gastar mais. Mas nem sempre é só isso, né? Então, às vezes você pode estar comendo menos, mas se você estiver comendo errado, o corpo também não vai dar conta de fazer o processo de emagrecimento. Porque daí você fica num período de restrição, você perde peso, mas você não vai manter isso. E isso a gente já comprovou também, né? E o que a gente fez nessa jornada toda? Nós fizemos o oposto. A gente passou a comer mais, a comer melhor, a praticar o jejum, a respeitar a fome, a fisiologia, o esvaziamento gástrico, a dormir mais, a praticar alguma atividade física, a se comprometer mais, né? A tomar mais água, a cuidar do intestino, a prestar atenção na mastigação, na respiração, a ter concentração e percepção na hora da refeição, tanto do preparo quanto na hora
da refeição propriamente dita, né? Porque muitas vezes a gente está comendo aqui, o celular, televisão, criança, come em pé, come na beira do fogão, não come porque tá dando atenção para todo mundo, cuidando de todo mundo e não tá naquela questão do autocuidado, né? Então, aí a gente falou, para tudo e vamos fazer correto, né? Partimos do princípio da importância de vocês entenderem essa questão do comer a mais. São 3 bolachinhas, mas 3 bolachinhas que é tão calórica quanto um pão francês. E você fala, poxa vida, então não são só 3 bolachinhas, né? E dissemos também que o problema não está em comer apenas as 3 bolachinhas, mas o problema está na nossa inatividade. Cada vez mais a nossa vida está mais automatizada. É carro, é computador, é micro-ondas, é máquina de lavar, é tudo automático. Controle remoto, controle para o portão. E aí, quando a gente tem que andar uma quadra, porque deixou o carro estacionado uma quadra, vem reclamando, né? E com isso, o que a gente gasta? Eu gasto limpando a casa. Tá bom, mas é um aspirador, é a máquina de lavar, é tudo também automatizado, né? Então, a gente hoje diminui o nosso gasto calórico. Diminui, mas assim, mas eu me vejo cansada. Eu acredito que você se vê cansada, né? Porque isso é muito recorrente. Porém, nós hoje estamos ingerindo mais caloria do que gastando calorias. Porque muitas vezes são alimentos que não nutrem, são alimentos que não nos saciam, que têm poucos nutrientes, mas eles têm muitas calorias, que são os industrializados, e a gente já falou sobre isso. E agora eu tenho certeza que vocês têm total clareza sobre essa questão, e isso já não é mais um empecilho para o emagrecimento de vocês. Um dos maiores desafios das pessoas que emagrecem é permanecer magro, né? Também foi isso que a gente falou aqui nessa jornada. O desafio de emagrecer, na jornada de emagrecimento, e manter esse emagrecimento saudável. Porém, como que a gente vai fazer esse processo se tornar vitalício, né? Então, trabalhando essa questão da fome física e separando a questão da fome emocional, que a gente conversou algumas vezes aqui também. O comer físico, fisiológico, pontuamos que é uma fome que dói, né? Que é uma fome à medida que você vai se alimentando de forma correta, comendo os nutrientes corretos, o seu corpo ele vai te trazendo mais saciedade e você tende a diminuir essa fome, né? Aquela fome emocional, aquela coisa de vontade de comer alguma coisa que eu nem sei o que é, e fica beliscando pão, bolacha, bala, biscoito, tudo que tiver, né? Parece uma draga, o tempo todo comendo o que tá por cima. Então, o que a gente trabalhou aqui nessa jornada? Então, a gente vai passar a comer alimentos mais nutritivos, com uma densidade nutricional mais forte, comida natural, vamos manter a insulina e aí a gente vai continuar queimando essa gordurinha que está acumulada aqui na poupança. Ao mesmo tempo também falamos, né, dessa questão do comer emocional, que é muito importante a gente identificar por que eu estou com raiva e quero comer. Né? Eu tô com raiva, vai lá, resolve o seu problema da raiva, mas tem que ter essa consciência, né? Desligar esse automático e vir para a parte mecânica, racional da coisa, entender para poder dissociar, separar, para não ficar sempre terceirizando, né? Projetando essa responsabilidade do seu emagrecimento para o outro. Eu tenho problemas, conflitos familiares com o marido, com filhos, no trabalho, e isso vou trazer para o meu corpo, né? Então, se não for possível resolver na questão racional, é preciso buscar auxílio profissional. E nós também dissemos aqui da importância de um profissional na terapia, tanto medicamentosa quanto do acompanhamento de um profissional da psicologia no processo de emagrecimento, tá? Não sejam sabotadores, não negligenciem esse processo, que ele é muito importante. Então, é importante muito e sempre ter moderação, né? E pensar bem no momento que for comer, né? Quando for se dar ao luxo de um capricho, comer um biscoito, um brigadeiro, um lanche, uma pizza. A Nutri falou para vocês que não tem problema de comer isso, né? Não é terrorismo nutricional, não é extremismo. Mas por que nós estamos engordando? Nós estamos engordando porque nós comemos isso todo dia, toda hora, todo momento, né? Não é o pão francês que te engorda, mas é que hoje nós comemos pão francês de manhã, de tarde, de noite, na janta. E aí eu expliquei para vocês, o excesso desses industrializados, o excesso
de carboidratos, o excesso desses farináceos, eles se transformam em açúcar e são depositados no nosso corpo sob forma de gordura. Por isso nós engordamos. Então, à medida que você aprende a comer, você aprende a se alimentar, aprende a montar o seu cardápio, o seu prato e se alimentar de forma mais correta, numa eventualidade que você coma um lanche, um pedaço de pizza, mas é eventual, gente. Lembra que nós fizemos comparativo da alimentação de 30 anos atrás? 30 anos atrás não tinha tanto pão francês, não tinha nem padaria, as pessoas faziam o pão em casa. Pizza, nem sabia o que era. Macarrão comia-se em dias de festa. Refrigerante era no Natal. E as pessoas eram gordas? Não, né? Pega o álbum da família, volta lá no tempo e olha como era aquele álbum. Todo mundo magrinho, aquele shape chapado, barriga chapada. Por quê? Né? E isso começou a partir da década de 80, quando começou a vir margarina, refrigerante, massas, pães, aí começou a desandar. Então, se você tem uma alimentação regrada, atividade física regular e se permite eventualmente, não tem problema. Só que esse eventualmente tem que tomar cuidado, né? Senão fica muito raso, igual o comportamento com a bebida alcoólica. Você pergunta para a pessoa, você bebe? A pessoa fala assim, socialmente. O que é você beber socialmente? No meu ponto de vista, beber socialmente não seria beber num casamento, numa formatura, sei lá, num evento social. E o que a gente faz hoje? Bebo socialmente, todo dia, então não é socialmente, né? O comer socialmente, se a gente for colocar essas permissões, né, no social, seria a mesma coisa. Então, assim, eu vou numa festa de aniversário, mas também tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tem 3 aniversários no final de semana, né? Então, você tem que tomar cuidado, porque você sabe, se você já comeu em um, não deve comer no outro. Então, se eu sei que hoje à noite eu vou ter um jantar e que possa ter alguma coisa que eu vá me interessar, então, coma coisas muito levezinhas durante o dia, coma legumes, coma carne, evita o carboidrato. Você sabe que você vai comer um carboidrato lá à noite, ou você vai tomar um drink, alguma coisa assim. Aquela coisa que nós falamos sobre inteligência emocional, né? Você precisa se programar até para eventos também, inclusive para aquilo que você vai comer. É preciso ter esse feeling na mudança. Então, essa mudança no estilo de vida, ela se faz fundamental, né? E deve ser mantida a longo prazo. A partir disso, você vai estar ou com o seu peso estável, né? Podendo ter uma variação de 1 a 2 quilos, depois você volta para o trilho de novo, ou você vai continuar magro sempre, né? E aí, não vai ter dificuldade para manter os padrões de qualidade de vida. Fica mais fácil. Mas você precisa sempre estar se monitorando, se autopoliciando, como nós falamos muitas vezes relacionado com questão da economia, né? Financeiramente, se a gente dissesse assim também, para ficar rico é só você gastar menos e ganhar mais. Poxa, mas e para ganhar mais? Quanto que a gente não tem que pedalar para ganhar mais? É a mesma coisa, né? Então, assim, se eu disser para você, para emagrecer, você vai comer menos para gastar mais caloria. Mas não é só isso. Você tem que ter as artimanhas desse comer menos, né? Assim como financeiramente, você tem que ter artimanhas para você ganhar mais dinheiro. Então, é constância, gente, é prestar atenção. O segredo é cuidar-se a vida toda. Sim, né? Nós vamos estar aqui, após a jornada que se encerra amanhã, nós vamos estar falando disso frequentemente, né? É uma constância. Pensa como nós dissemos ontem, né? É como se fosse a maratona. Não importa a velocidade, importa a frequência que você tem que estar ali. Você tem que estar sempre correndinho, né? Lembra dos maratonistas? Quando dada a largada ali, eles saem naquele gás. Assim somos nós no processo de emagrecimento. A gente sai toda motivadinha. Vamos correr para emagrecer. E à medida que o tempo vai passando, muitos vão ficando pelo caminho, né? Muita gente vai ficando, vai desistindo, vai saindo do grupo. Normal, né? Nem todo mundo estava preparado para essa árdua travessia, para essa jornada extensiva. Mas aquele que foi inteligente, que soube dosar a frequência e que teve ali correndinho, naquela frequência de maratonista, né? E ele chega no final. Demora, mas ele chega.
E isso a gente vai ter que estar fazendo também no âmbito nutricional. Lembrar que uma boa alimentação, ela é fundamental, né? Que o comer, ele é muito afetivo. O comer, ele é prazeroso. O comer, ele é social. Mas ele não pode ser o único prazer da nossa vida, né? Nós precisamos dar mais sentido para a nossa vida, né? Outras coisas, outros prazeres e se permitir também. Então, fome de quê? Não é só a comida que nos nutre, né? Nutrição, ela é de comida, ela é social, ela é intelectual, né? Então, busca um bom livro. Ela é social, busque boas companhias. Ela é espiritual, né? Não estou falando de religião, mas essa parte da espiritualidade também, ela nos abastece. Então, precisa ter isso. Nutrição não pode ser só comida. Nós precisamos de equilíbrio. E equilíbrio é a base da nossa saúde e do bem-estar. Certo, gente? Então é isso. Amanhã a Nutri volta pra gente fazer um fecho, não vai ser nem desfecho, um fecho desse nosso ciclo e vou explicar pra vocês como vai se seguir daqui pra frente. Beijo grande, fiquem com Deus.